meu nome é Ovídio Barbosa de Araújo. Eu nasci no município de Atalaia, um município chamado Sapucaia. O nome dos meus pais, do meu pai era José Tino de Araújo, de minha mãe Olívia Barbosa de Araújo. A minha infância lá no sítio Sapucaia era com meu pai, era negociante. Bom, então ele era negociante quando estava solteiro, vendia ouro no município de Atalaia, Palmeira dos Índios, Limoeiro de Anadia, Boca da Mata, só era nessa região. Mas nessa época o meu pai já era casado, então ele estava já negociando com padaria. E com essa padaria ele ganhou alguns dinheiros e terminou comprando uma pequena propriedade com um cidadão chamado Arthur Jorge. Na época chamava o homem de Coronel Arthur Jorge, que ele tinha dinheiro, então o apelido era o Coronel Arthur Jorge. Com a propriedade de herdeiro. O meu pai comprou a maior parte e o senhor Arthur Jorge comprou a menor parte. Então, um certo tempo depois, o seu Arthur, com ambição, passou o arado lá na parte dele e na parte pertencente ao meu pai, que era uma várzea muito cheia d'água, correndo de minação, correndo por dia e noite, e continua do mesmo jeito, correndo água lá por dia e noite, até os dias atuais. E terminou o meu pai vendendo a parte dele ao cidadão chamado Arthur Jorge. E daí ele deu um prazo para o meu pai desocupar a propriedade de lá. Meu pai veio aqui para Arapiraca umas 2 vezes, se agradou de Arapiraca e comprou um ponto comercial onde é hoje o Banco do Brasil, ali vizinho ao Banco do Brasil. E foi negociar. E começou a negociar lá nesse ponto. E o meu pai colocou uma sobrinha dele lá na loja, na bodeguinha dele, e o meu pai ficava em frente a um restaurante do senhor José Lopes. Tinha sinuca e hospedagem lá, e meu pai ficava palestrando muito com o seu Zé Lopes, e a sobrinha dele ficava sendo responsável pelo negócio. Era eu, a minha irmã Djaura, Maria Djaura Barbosa de Araújo, Ismar Barbosa de Araújo, 3 já. E éramos 4. E Delma Barbosa de Araújo. Meus irmãos não faziam nada, eram pequenos, só estudavam, né? Só estudava. Eu também fazia o seguinte, pegava o livro para estudar, aquilo ligeirinho caía fora, ia jogar bola, ou chimbra, ou pinhão. Eu levei a minha infância aqui em Arapiraca desse jeito, naquela lagoa onde é hoje o César Cunha. Daí por diante, era ali a nossa brincadeira. Eu brincava também com o ex-deputado Nezinho. O pai dele se chamava Seu Santos. Vendia couro, comprava couro, mamona e outros ingredientes. Na época, Arapiraca pequenininha, ele vendia essa mercadoria que eu acabei de citar em Penedo. Então, brinquei muito com o Nezinho, com o Antônio Pereira, irmão do Nezinho, que hoje são falecidos. E os demais era
gente, eram meninos de rua que viviam ali, eu vivia no meio, brincando com eles. E lá alguma vez um colega também, Joãozinho de Mané Luiz, jogava muito sinuca de chimbra com ele. Vocês conheceram o Joãozinho, né? O Mané Luiz, que era em uma sapataria aqui em Arapiraca. Era um colega meu de estudo e a gente brincava muito. Comércio, a Praça Manuel André, era uma parte alta assim, uma rua alta e a outra baixa aqui. Então, como era alta, aí veio aquelas escadinhas, tô até embaixo, como uma espécie de um estádio municipal, não tem aquela bancada popular? Era assim. E o povo, à noite, ficava passeando lá, por cima. E aqueles comerciantes que moravam ali mesmo no comércio ficavam com as cadeiras nas calçadas, observando o passeio. Isso até umas 10 horas da noite. Depois de 10 horas da noite já não restava mais ninguém. Eles iam para suas residências. A lagoa era cheia de por exemplo, assim, de tanques. Dava o nome de tanque. Cada um morador ali da cidade tinha um tanque daquele ali. E era proibido se tomar banho, embora que a água vinha da rua. Quando chovia, aquela água vinha ali da Praça Marco da Silva, que é descendo para o comércio, e despejava tudinho lá nesses tanques. E ali, com um determinado tempo, já tinha baronesa, né? Aquela baronesa ia chegando, e cobria aquele tanque de baronesa. A gente abria aquela baronesa com cuidado assim, a água estava limpinha. Muitas pessoas bebiam água, na época, daqueles tanques. Outros compravam a água vindo do Piauí, um riacho chamado Piauí aqui embaixo. Meu pai era um deles que comprava água para se beber. E os demais comerciantes. Depois, aquela água o povo foi relaxando. Não, foi relaxando ali e foram construindo tijolo. Ali ficou. Aí pronto, aí aqueles buracos cresceram, ficaram grandes, né? Porque iam secando e o povo ia tirando aquele barro para fazer tijolo. E vendia o tijolo para a construção de casa. Árvore, bom, tinha não. Ali por perto não tinha. Tinha mais adiante ali, por exemplo, de onde é aquele ginásio que fizeram na Lagoa e no governo, na gestão do menino, depois do prefeito Luciano, aí aquilo ali onde ele fez, aquele asfalto todinho, aquela obra muito bem feita ali, ele se inspirou naquilo ali e fez uma coisa muito decente. Aquilo ali, rapaz, era coberto de, assim, de uma madeira chamada, eu não sei o nome da madeira, mas era cheio mesmo, ninguém podia andar por causa do rasga-beiço, na época chamava aqueles espinhos rasga-beiço. Ninguém podia entrar. Eu entrava com a peteca ali, mas muito aperreado. Eu andava com a peteca mais. E então, hoje, está daquele jeito. Se tivesse aqui pessoas de capitais elevados, fazia daquilo ali tudo em prédio. E futuramente vai ficar prédio ali, vai ficar muito bacana, né? Já estão começando a fazer os prédios. E vai ficar muito arretado aquilo ali. Então, mas aquilo ali era coberto de mato e desse espinho. Espinho grosso. Às vezes eu chegava, mas com muita precaução, que aquilo era fundo. Eu abria assim a baronesa, dava o nome de baronesa, não sei como é que chama aquilo, se é baronesa mesmo. Assim, e entrava, e quando eu entrava já era fundo mesmo. Aí eu dava um mergulho por ali, não ia para frente não, porque o cara não podia nadar com aquilo ali. Mas tomava banho. Mas tinha outros que não tinha,
aquela Baronesa, a gente tomava banho. Tomei muito banho por ali. Eu comecei a estudar quando eu cheguei aqui, o meu pai fez a minha matrícula no grupo Adriano Jorge. Então, eu estudei em 46 e 47. Em 48 eu já fui estudar no Instituto São Luís. Bom, as professoras eram professoras. Não tinha homem dando aula. Era dona Deusdete, era a professora Chiquinha, dona Chiquinha. E tinha outra professora muito boa também, era a esposa do seu Esmerino, que era comerciante aqui em Arapiraca. Era Maria, a professora Fragoso, dona Maria Fragoso, né? E outras. Mas eram professoras de alto respeito, muito preparadas, ensinavam muito bem. Eu tinha os meus colegas, a gente brincava muito lá no grupo e às vezes surgia até briga. A gente brigava um com o outro lá dentro. Menino é um negócio sério, né? Por exemplo, uma vez eu briguei com um colega meu porque ele dizia que queria namorar com a minha irmã e não sei o que e tal. E terminou nós brigando. Então eu arranhei a cara dele todinha com as unhas grandes. O nome dele era Almir, filho do seu Zé Lopes, muito amigo do meu pai. Ele chegou em casa, parecia um Mateu. Botaram esse remédio que passa. Como é o nome do remédio? Metiolate. Botava o metiolate, ele chegou com o rosto todo vermelho, que eu arranhei a cara dele todinha. Mas de vez em quando, aqui e acolá, um brigava. Até mesmo dentro da classe, quando não tinha professor, de vez em quando um estava brigando com o outro. Daquele mesmo jeito. Houve uma ampliação, um crescimento em classe. Aumentaram mais umas duas classes, mais ou menos, ali. Mas o prédio sempre foi aquilo mesmo. Ampliação muito pouca. Instituto São Luís, que eu conhecia na época. E se tivesse outra escola rural, assim, no interior, ou próximo mesmo ali, pelas cacimbas, aquilo outro, eu não sabia se tinha, eu só sabia desses dois. Então, em 1948, o meu pai, eu era muito preguiçoso, não queria estudar. Eu sempre fiz o meu primário, assim, 2 anos para passar. O primeiro ano eu perdia, passar no segundo ano. Ia para o terceiro, perdi o primeiro, passar no outro ano. E assim por diante. Eu levava a minha vida em brincar. Jogando pinhão, chimbra, bola. E outras coisas que apareciam na época. A gente não, embora que aquilo me prejudicava, né? Mas eu não estava nem aí, eu não pensava em nada, a não ser em brincadeira. Passei para o Instituto São Luís, eu apanhei tanto que enjoei. Eu acredito que, em matéria de aluno, quem mais apanhou foi eu. Quando eu entrava, com uma faixa assim de 10 ou 20 minutos, o professor já estava me chamando para ir ao quadro para tirar, para fazer um dever lá. Era fração ordinárias, decimais, e daí por diante. E eu ia tão nervoso que errava, e um rapaz ia e acertava, um colega meu, e ele mandava a primeira etapa, eu levava logo 6 bolos de entrada, fora o restante da aula. E às vezes vinha assim, análise léstica. Aí botava o homem é valente. Aí, só veja o que é o ó. Aí eu dizia, ó, artigo definido, masculino singular. Homem, aí ele é substantivo comum, masculino singular. Mas dizia o número de sílabas também. Como foi que eu disse? O homem é valente. Valente é o adjetivo, né, que está dando a qualidade do homem. É um adjetivo qualificativo, porque por isso assim, assim, assado. Aí quem errasse uma palavra daquela, aqui essa frase foi ele pegava o livro, Iracema, aquele que dizia Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais longos que a asa da graúna. E começava aí.
No meio daquela frase, ele saía perguntando, isso aqui é o quê? Quem errasse, levava 2. O que acertava, dava 2. E o que errava, levava na mãozinha 2 bolos. E assim por diante. No sábado vinha tabuada. Eu estudei muito tabuada. Até hoje eu sei tudo de cor em tabuada. O que você me perguntar, abrindo a boca e não chega a fechar, eu já estou respondendo. Hoje ninguém sabe mais tabuada. Eu só levei outra. Não podia repetir no Instituto São Luís. Ele dizia assim, eu levei 2 bolos aqui. 8 vezes 8. Eu disse, 8 vezes 8, 64. O outro já tinha respondido, eu já estava levando. E aí ele deu 8 vezes 8, 64. 5 vezes 5, 25. 9 vezes 9, 81. 7 vezes 9, 63. E assim continuava. Não podia repetir. E ali eu aprendi. Eu estudei a tabuada ligeirinha, aprendi. Só errei esses 2 bolos. E também dei muito bolo em tabuada. Nessa época, em 1948, era o professor Pedro Reis. Ele estava administrando uma classe de aula. E o professor Manuel também era outro professor com classe de aula, e tinha mais outro rapaz também, que era professor lá, eram 3. Eu comecei a estudar ali onde era a sorveteria Pinguim, que hoje é a Globo, a livraria Globo, não é isso? Ali eu comecei a estudar, estudei 48, 49 e 50. Esses 3 anos no Instituto São Luís. Aprendi um pouco também, levei muito bolo, porque eu era um péssimo aluno. Não é que eu seja hoje um professor, e eu fiz o meu nome como professor, depois eu comecei a estudar, vi que estava errado, mas eu era muito malandro, muito safado. Eu não queria nada com a coisa, eu só queria brincar. O meu pensamento era brincadeira e mais nada. Porque onde eu morava lá no sítio Sapucaia, eu também já vivia brincando, mas não tinha aluno, não tinha colega. Minha brincadeira era no sítio, tirando manga, com a peteca, espantando os pássaros, às vezes matando os pássaros, né? Tirando uma fruta aqui e outra acolá, e daí por diante. Mas aqui era diferente, aqui tinha aluno para a gente brincar, tinha os colegas, e as nossas brincadeiras, e à noite a gente ia brincar de quê? De cowboy. Camarada com uma pistola de madeira atirando no colega, pei, eu acertei, não, você não acertou, e era aquela coisa toda, correndo, um na esquina, o outro noutra. Nossa, eu levei a brincadeira desse jeito. Então, me entreti com isso daí, brincando e levando bolo. Eu sabia que ia levar bolo, não tinha jeito. Todo santo dia eu levava bolo. As minhas ex-colegas, e hoje pode até olhar assim, mas esse cara era tão preguiçoso e se tornou um professor. E é um professor muito falado hoje aqui em Arapiraca, todo mundo só fala desse professor Ovídio, não sei o quê, que eu também fui carrasco como professor. Eu exigia muito dos meus alunos. E também aqueles, quando eu era no Instituto São Luís, aqueles que erravam, ia para o bolo. Quando eu não dava, mas os colegas davam os bolos. Era um negócio sério naquela época, mas era a rotina da escola. Os pais, quando matriculavam os alunos lá, já sabia que era no bolo. O meu pai mesmo disse, olha, esse camarada aqui é preguiçoso, olha, professor, larga no bolo, para ele aprender alguma coisa. E eu apanhava lá, não ia dizer o meu pai que eu apanhava, não. Muitas vezes a carne que saía no meu prato eu não podia cortar. Com as mãos tudo roxo, isso aqui era tudo roxo, de lavar bolo. Mas eu não deixava as brincadeiras de brincar, não deixava, não. Eu estava brincando. Aquela parte de cima ali do comércio, muitas vezes a gente jogava até bola ali. E tive colega ali que chutava a bola e bateu numa livraria, não, sapataria, e quebrou a vidraça da sapataria. E a gente corria. E depois vinha aquele bolo, quem foi, quem não foi, e era um negócio sério. Eu não tinha sonho nenhum.
O meu sonho era só brincadeira. Bom, eu tinha um sonho. Depois que eu fiz o primário, eu via o injúri, o advogado falando, condenando aquele cidadão, e eu achava bonito o advogado falar, se expressar. Então, o meu sonho, eu queria me formar assim para advogado. Era o meu sonho. Mas depois, meu pai era negociante, parou de negociar, e o resultado foi que no comércio ele quebrou. E aí a ilusão se foi. Meu pai morreu e eu fui quem assumi a responsabilidade da casa com meus irmãos e a minha mãe. E esse sonho foi embora. Mas depois que eu fiz faculdade na UNEAL, aqui em Arapiraca, fui chamado por uns colegas para a gente fazer o curso de advocacia. E eu falei para o meu colega, não, rapaz, eu não vou fazer não. Rapaz, por que você não faz? Eu disse, eu vou fazer o seguinte, olha, eu não faço, porque por causa da minha idade, já estou, eu não sei nem, 50 e poucos anos eu tinha, e eu sei que eu não vou ganhar dinheiro com isso, eu vou só gastar para me formar e não vou ganhar dinheiro, eu não vou ter retorno. Então, eu vou ficar, eu aqui só estou conhecido como professor, todo mundo só me chama de professor, quando eu me formar, vai ser a mesma coisa, é professor, ninguém vai me chamar de doutor, e eu não quero. Ensinei porque o meu pai deixou o comércio aqui em Arapiraca. Foi morar no Poção, no sítio aí pertinho, sítio Poção, onde tem esse rio. Quando atravessava o rio, com mais uns 100 metros, ele colocou lá, comprou um terreninho lá, que era 30 e poucas tarefas de terra, botou lá uma bodega, na época chamava bodega. Ele vendia tecido lá e vendia, por exemplo, o açúcar, o café, o charque, a sardinha, o óleo. Não era a gasolina, era o óleo para botar no candeeiro lá do pessoal. Era num tonel. E essas coisas. E comprava banana, e vendia laranja também, tudo isso. E lá ele começou a plantar fumo, eu já tinha terminado o primário e fiquei lá sem fazer nada, mas eu peguei a enxada e fui ajudar. Entrei no EITO, fui trabalhar com aqueles trabalhadores, né? E o camarada fazendo o canteiro, pegava aquele mato bruto, saía cortando aqui, do outro lado, e eu cobrindo com a enxada. E passei uns 2 anos trabalhando assim. Depois, em 52, eu preparei uma tarefa de terra e plantei fumo também. Foi um ano bissexto e seco. Eu não tive lucro de nada. O que eu gastei lá, eu perdi totalmente tudo, sem ter lucro nenhum. Então, com aquilo, eu me desanimei muito. Digo, isso aqui não vai dar para mim, não. Eu já estava com a ideia de querer eu negociar ou ir para São Paulo. Foi quando meu pai foi a Maceió, veio aqui para Arapiraca, pegou o ônibus, foi para Maceió, e na volta ele veio no ônibus e vinha o professor Pedro Reis, que tinha ido também a Maceió. Aí perguntou por mim, Zetino, e o Ovídio lá, como é que está? Aí o meu pai falou, né? Aí disse, Zetino, vamos fazer o seguinte, manda o Ovídio vir aqui, passar um ano comigo aqui estudando, renovando o 4 ano primário, e eu vou dar uma classezinha para ele ir sendo assessor de um professor, o professor dando aula, ele corrigindo os trabalhos daquela turma, para ver se ele, amanhã ou depois, poderá até assumir uma classe de aula. Vou fazer isso com ele. Aí o meu pai chegou e explicou, e eu já estava acostumado lá no mato, com aquela turma ali, com aquele rio quando enchia, e eu tomando banho acolá.
já estava acostumado ali. Aí meu pai disse, ó, se você vai para Arapiraca, o professor Pedro Reis lhe chamou para fazer isso assim e tal, e eu fiquei, Aí eu quase que não vou não. Aí ele, não, mas você vai. Porque quando ele dizia para ir, era para ir mesmo. Tá certo, eu vou. Aí quando foi no mês de março de 53, eu vim aqui para o colégio do professor Pedro Reis. Ele estava morando na Praça Marcos da Silva e as aulas tinham três classes de aula, ou era quatro, atrás da residência dele, onde é aquele prédio, o prédio ali daquele menino que vende relógio, do Aparecido, exatamente. Passava o dia todo lá, a gente não podia sair, e também tinha alunos de Batalha, de Anadia, né? E de Feira Grande. E tinha uns 8 alunos, ou era 10, e eu no meio deles também, lá. E eu fiquei durante o dia, de manhã eu estava, não, à tarde eu estava sendo o assessor de um professor. E durante de manhã eu estava recebendo aula, como do 4º ano primário lá com outro professor. E eu fui, quando foi no fim do ano, ele falou, eu vou lhe dar uma classezinha de alunos aí de cartilha, que tem aquelas cartilhazinhas, você vai ensinar, vai começar por ali. Tá certo. E quando foi em 54, eu comecei sendo professor assim, de baixo, né? E fui subindo, primeiro ano. Eu acho que eu não cheguei nem no segundo ano, ou eu cheguei no segundo ano primário com o menino, e dali eu me empenhei muito. Eu fiquei assim, por exemplo, todo mundo me chamava de professor. Professor para aqui, professor para acolá, ia para o cinema, o professor, onde eu estava, o professor, e aquilo me empolgou. E eu comecei a ter aquela dedicação com os meninos e aquele prazer de estar ensinando a eles. E ali eu me dediquei muito, com seriedade, ensinando aqueles meninos. E eu fiz o meu nome. Eu não sabia o que era que eu estava fazendo, eu sei que eu fiz o meu nome. Eu passei a ser observado. Eu digo que eu comecei a ser observado sem eu saber, que uma das vezes, ali em frente à Fórmula, na Rua Estudante, foi vendida uma casa ali. Aí o professor Manuel, a gente estava de férias, no mês de junho, ele estava sozinho na escola. E eu entrei também, estava aberto, eu entrei, ele estava lá. Eu peguei conversar com ele, só, filho, essa semana venderam uma casa aqui. Eu já andava de casa alugada, hoje aqui, amanhã por lá. Era 6 meses que eu passava. Depois de 6 meses, noutra rua, noutra casa. Agora, nunca deixei de não pagar o meu aluguel, sempre paguei. Mas com 6 meses, pedi uma casa. E ele vendo esse negócio e tudo, e ele vendo a minha dedicação lá, ele disse, se eu soubesse, eu tinha comprado aquela casa para você, e você iria me pagar todo mês um conto de réis. Dava para você pagar um conto de réis? Dá, professor. Eu ia dizer que não? Dá para pagar. Pronto. Aí ele disse, mas faça o seguinte, você procura uma casa até 40 mil e compre, que venha, que eu lhe dou o dinheiro e você vai ficar me pagando como quem paga um aluguel. Todo mês, você me dá um conto de réis. Tá certo, tá bom, professor. Aí eu comprei uma casa aqui na rua Agapito Magalhães, que hoje eu nem sei como é o nome da rua. A rua é aquela que vem
da rua 15, ali onde é o posto Zé Pivete, subindo, passa pela loja maçônica. Mais na frente, mais adiante, ali perto do João Antônio, abaixo do seu João Antônio, do finado João Antônio, eu comprei uma casa ali ao seu Lino de Paula Magalhães. Pelos 40 mil, o professor me deu o dinheiro, eu paguei a ele e fiquei morando em casa própria. Eu, meus irmãos e a minha mãe. Nessa época, meu pai já tinha falecido. Fiquei morando lá naquela casa. Passei 3 anos e meio. Nos 3 anos e meio eu terminei de pagar a casa. Quando eu terminei de pagar a casa, houve um teste no Banco da Bahia. Eu já tinha feito um, mas não passei. No segundo eu fui e passei. Aí eu fui chamado para trabalhar no banco e o gerente disse: ó, você ganha quanto lá no Instituto? Eu digo: eu ganho 24 mil, prof. Seu Albertino, o nome do gerente era Albertino Fernandes. Ganho 24 mil. Não, você ganha 24 mil lá? Eu ganho. E você vem para aqui? Aqui sabe quanto a gente, os meninos estão recebendo? É 12 mil. Eu digo: venho, seu Albertino, vem trabalhar. Mas eu estava, vou dizer hoje, estava com uma certa mágoa do professor Pedro Reis, porque, apesar dele ser muito bom, era como um pai para mim. Ele, o professor Manuel, meu pai morreu, mas eu fiquei com esses 2 pais aqui em Arapiraca. Nunca me faltou nada. O dinheiro eu recebia, nunca recebi meu salário. Toda semana eu recebia o dinheiro da feira e tal. Quando chegava no fim do mês, chegava lá, a conta estava ela por elas. O que eu devia já tinha recebido. E era assim, às vezes eu ficava até devendo para o outro mês. Eu ia ir para um cinema, eu pedia o dinheiro no sábado, à noite. Professor, me dê tanto. Aí eu pedia, por exemplo, o cinema era R$5, eu pedia 10, porque eu ia no sábado e ia no domingo. E era como um menino pedindo dinheiro ao pai. Trianon, nessa época era o Trianon. Cine Trianon. O dono era o seu Zé Barbosa. O pai era o pai de uma. Ele tinha 4 filhas. Um é o Dinho. Você conhece o Dinho? Casou-se com uma delas, a menina, a Sônia. Pois é, era dele, do Zé Barbosa, esse cinema. Eu lembro que assisti muitos filmes bons no cinema. Namorei um bocado lá no cinema, né? Filme de aventuras, policial. E também filme de histórias. Tem muito filme de história muito bom. O Vento Levou, né? Assim Caminha a Humanidade. E outros filmes que marcaram muito. Eu não podia ir para nenhum canto, mas eu conhecia a Europa através do cinema. Então, eu entrava no prédio, eu me concentrava no filme. Quando o filme começava, o filme rodado lá na Europa, na França, ou na Espanha, ou na Alemanha, eu me concentrava naquilo ali. Parece que eu estava vivendo também com eles. Então, o meu divertimento era só aquele, eu não tinha outro divertimento. Não ia a clube, não ia a canto nenhum, porque não tinha possibilidade de ir, né? Porque o meu dinheiro e o de uma irmã minha era para a família. Nós não passamos fome, não comíamos bem, mas se alimentava. Do jeito que eu começava o mês de janeiro, eu terminava no outro ano, no mesmo mês de janeiro, comendo a mesma coisa. Não podia fugir daquilo ali. Comidinha simples, mas comia as 3 vezes durante o dia. O que era do salário meu da minha irmã ia embora. E de vez em quando tirava um dinheiro para comprar uma camisa ou uma calça, um negócio, um sapato, isso, aquilo, outro, e a gente ia levando a vida desse jeito. A vida era essa, meu amigo. Não tinha outro. Eu não ia a um carnaval, eu não ia a um baile, nada. No carnaval, passava os camaradas brincando na rua, eu ficava assistindo.
quando até umas 9 horas, depois aquele pessoal ia para o clube. Eu ia para o cinema. Eu não ia para o clube, tinha um filme bom, eu ia para o cinema. Assistia filme nacional, filmes estrangeiros. Ali eu gostava demais. Não, era barato, negócio de R$ 1, hoje um continho de reais, não, era coisa pouca, estava cheio. Dia de domingo o cara tinha que ir cedo, senão não pegava o assento. Ficava cheio. Uma vez eu entrei com a namorada e cheguei lá, olha, cheio assim. Aí tinha 2 pivetes, eu comprei. As cadeirinhas dele, como é? Quanto vocês querem aqui? Tanto? Eu tomo dinheiro e eles saíram, eu me sentei com a namorada, para não ficar em pé. Também fiquei lisinho, sem nada no bolso. Durante a festa não tinha mais dinheiro. O dinheiro que eu tinha foi embora. A não ser que eu pedisse o professor Pedro Reis. Eu não ia pedir, porque eu não havia mais necessidade, eu não gastava nada na festa, só olhava o povo. O ir, o vai e vem do povo. Um vai, outro vem, aquele vai, outro vem, um barco roda gigante, isso, aquilo, outro. A loja, tinha a loja do seu Luiz Santos, do seu Francisco Pereira, e de seu Esmerino. Era um rapaz de fora que tinha uma loja aqui de tecidos. E tinha loja também de gente que morava em Palmeira dos Índios e abria nas segunda-feira aqui. E outras lojinhas que foram aparecendo gente de fora, né? E se instalava aqui e ficavam negociando. Era sapatarias também, tinham 2 sapatarias. A do pai do Joãozinho, que era conhecido como Joãozinho do Mané Luiz. O Mané Luiz tinha uma sapataria e tinha outro rapaz ali no final ali, por exemplo, na rua Fernandes Lima, no comércio ali, a Fernandes Lima vem até... Olha, o casamento, eu conheci a minha esposa em 61. Eu tinha um aluno, ele era de Anadia. O pai dele era fazendeiro. Tinha uma propriedade lá e matriculou no Instituto São Luís um menino. Então, o irmão dele era casado com a irmã da minha esposa e veio morar aqui em Arapiraca e botou uma mercearia ali onde hoje ali é uma farmácia, na rua Esperidião Rodrigues, na esquina. Tem uma farmácia como quem vai para Pague Menos, na farmácia Pague Menos. Antes de ir, na esquina tem uma farmácia também. E ali eu era professor desse menino e ele ficava ali naquela loja, mercearia do rapaz, e eu passava com a bicicleta e tudo. O pai dele me chamou para eu passar uma semana lá em Anadia, na fazenda dele, e eu fui. Mas antes de ir, ele disse, olha, tem um rapaz que vai com o senhor, está aí na bodega. Ele falou, você está na bodega do Julião, você passe lá e vai com ele. Ele vai para Anadia, você vai com ele. Ah, tá certo. Aí eu entrei lá na mercearia do Julião e a irmã dela estava lá na loja, disse assim, aí chamou a Ivonete. Ivonete, que é a minha esposa hoje, venha conhecer o professor do Ednô. Aí ela veio, me apresentaram. Quando eu olhei para ela,
Aí aquilo iluminou assim, eu disse, ixi, Nossa Senhora, que moça bonita. Eu comigo, né? Me agradei logo dela. Ela também se agradou de mim. Então, quando eu vinha da minha casa, eu passava lá, na esquina, para ir para o Instituto São Luís. E toda vez que eu passava, ela estava lá, e quando eu deixava as aulas, 5h, 5h30, ela já estava na calçada, parece que já estava me esperando. Eu chegava ali, ficava na bicicleta com o pé assim no meio-fio, e ela de lado, a gente batia um papozinho e eu ia para casa. Mas eu não falava em namorar com ela, porque ela morava em Anadia. O pai tinha uma propriedade lá em Anadia, era fazendeiro. Então, eu não falava em namorar com ela porque eu não tinha condições. Pobreza era grande. Eu não tinha condições de pedir em casamento ou namorar. Namorar a filha de um fazendeiro, ele vai logo dizer quando vai se casar. Aí eu ia dizer, dia de São Nunca Tarde. Eu não podia. E ficou. Depois o pai dela veio morar aqui em Arapiraca. Isso já em 62. Ele veio morar aqui em Arapiraca. Eu digo, eita, caiu o mel na farinha. Eu já digo, agora eu vou namorar com aquela menina. Aí fiquei, aí eu dizia aos colegas, rapaz, meus colegas diziam, tem uma moça aqui que é assim, assim, e a Nadia agora está morando aqui, eu gosto muito dela. Se eu pudesse me casar, eu me casaria hoje, assim. Vamos casar, eu toparia me casar. Aí um colega meu disse, rapaz, todo ano tem uma festinha ali no Colégio das Irmãs, acabaram com a festinha. E ela estava lá. Eu digo, amanhã eu vou lá, ver se eu me encontro com ela e eu vou falar e namorar com ela. E fui, e ela estava lá, né? Na calçada. Quando eu chego assim, ela estava lá, na calçada. Eu digo, é hoje. Quando eu cheguei perto dela, cadê eu querer falar, né? Aí eu fui, mas eu vim aqui para falar com ela em casamento, em namoro, eu vou falar. E falei. E aí ela aceitou. E pegamos a conversar, namorar e tal. Depois eu comecei a ir na casa dela. E namorava lá na porta da casa dela. E fiquei, mas eles não queriam porque eu era pobre. Eles sabiam que eu era um pobre, eu não podia sustentar a filha. Mas eu cheguei a noivar, você vê as minhas condições. Eu passei 6 meses fazendo economia para comprar as alianças. Comprei as alianças, aí eu disse, olha, comprei as alianças, eu vou pedir você em casamento dia tal. Aí no dia tal eu fui para lá à noite e eles me aceitavam lá, mas não era de bom grado. A mãe dela, nessa noite, foi para Anadia, para a casa lá de um irmão, na fazenda lá. E só ficou o velho e ela em casa e mais uma irmã. E os meninos, os irmãos dela, mas nessa noite eles não estavam em casa. Aí eu cheguei lá, peguei conversar com o pai dela, fui e terminei pedindo, aí o velho cedeu, né? Me deu ela, eu queria noivar e estar em casamento, aí, tá certo, tá bom. E cortaram lá um bolo, eu comi, me deram mais um copo de Guaraná e eu comi, tudo bem. Mas que eu notava que eu não era aceito. O pai dela, o seu Eurico, ele pediu informações de mim, só encontrou boas informações, né? Porque eu aqui em Arapiraca, graças a Deus, eu sou muito bem relacionado. Todo mundo gosta de mim. Todos. E eu gosto de todo mundo aqui em Arapiraca. Com determinadas exceções que tem gente que a gente não gosta mesmo. Bom, e quando foi um certo dia à noite, conversando com ela, ela disse, eu vou cortar o cabelo. Não corte não, seu cabelo está tão bonito, para que você cortar? Mas ela parou, não cortou, ela parou umas pontas que tinha e tudo, mas tem uma irmã sapeca dela, que ia lá e corria e dizia, eita, cortou o cabelo. Aí aquilo me encheu. E foi disso umas 5 ou 6 vezes. Aí eu disse que eu fiquei insuportável com aquilo, aí eu fui e acabei o noivado. Me arrependi, porque eu acabei.
Aí endoidei. No banco, eu já estava trabalhando no banco, estava novato, estava com um mês que estava trabalhando no banco. Eu não acertava nada no banco, depois que eu acabei o casamento. Errava tudo. Só o pensamento era só na mulher. Olha, um negócio terrível, rapaz, eu não sei. Aí, eu conversando com a prima minha, eu disse, o velho não quer, eu acabei o noivado, eu acho que eu não posso ir lá mais na casa dele, mas mas eu vou, mas se ele não me aceitar, eu vou terminar roubando a menina, vou fugir com ela. Acontece que a maluca foi e disse, olha, você venha hoje, um dia de segunda-feira, venha hoje, à noite, que eu levo você para lá, porque ele disse que ia lhe roubar, e se você vir para aqui, eu levo você lá, faz de conta que ele lhe roubou e tal. Fez a cabeça dela. Nessa época eu estava estudando no Bom Conselho, fazendo o curso técnico de contabilidade. Nessa segunda-feira mesmo, eu errando tudo, o gerente me chamou a atenção. Disse, você já está aqui com um mês e não aprendeu nada, o Gilberto está reclamando de você, que não suporta mais, que é tudo errado. Olha, é o seguinte, eu vou lhe dar uma semana para você se controlar e acertar. Se você não conseguir essa semana acertar aqui os trabalhos, eu vou lhe dispensar. Eita, aquilo foi meio que uma morte para mim, né? Meu amigo, quando foi à noite, que eu cheguei em casa, olha a moça lá. Eu disse, Neto, você aqui? Aí a minha mãe disse, ela saiu de casa, está aqui, a Maria foi quem trouxe ela, não sei o que, tá, e vocês agora vão se casar. Eu digo, Virgem, nossa, eu ainda não tinha dito nada a ninguém. Aí eu ficava comigo, minha Nossa Senhora, eu vou me casar com essa moça, a gente vai morrer de fome, que eu vou perder o emprego, eu vai morrer de fome. E ele me deu 8 dias. Nesses 8 dias que eu passei lá no banco assim, a moça veio lá para casa, foi marcado o casamento para quinta-feira. Aí o Albertino me chama de novo. Avide, vem cá. Eu fui. Avide, eu soube que você vai se casar. Eu vou, Albertino, vou me casar. Olha, hoje é quinta-feira, hoje o casamento é. Bom, você já está dispensado, pode ir para casa, agora você vem aparecer aqui no banco segunda-feira. Você só vem a segunda-feira. Tá certo, Albertino. Eu digo, pronto, segunda-feira é para receber o dinheiro. Fui para casa, me casei. Casamento assim, relâmpago, com o padre Epitácio. Aqui na igreja matriz, lá na rua que começa ali. Padre Epitácio Rodrigues. Foi quem me casou. 63. Me casei em 63. Em novembro de 63, no dia 8, 7, foi o casamento com o padre Epitácio, lá. No dia 8, no civil. Me casei com ela. Quando foi na segunda-feira, eu digo, ele disse que eu fosse segunda-feira, eu vou lá me sentar na minha carteira, mas eu sei que ele vai me chamar para dar as contas. Meu amigo, quando eu chego lá, eu limpei a carteira, né? Bonitinha, de verde, na forma, tinha o álcool, limpei, vou esperar só o chamado. Faz de conta que eu estou vendo hoje. Limpei, deixei tudo limpinho. Aí quando eu pensei que não, na carteira mesmo, quando eu cheguei, já tinha um monte de duplicado que eu trabalhava na carteira de empréstimo. Desse tamanho, de vixe, Nossa Senhora. Bom, enquanto ele não me chama, eu vou fazer uma carteira aqui, eu vou fazer isso aqui, porque vai fazer tudo errado aí, pronto. Ele já vai me chamar. Aí eu peguei os slips, botei tudo lá e taquei o dedo. Mas, pai, eu não errei nada. Eu já tinha me casado, passou aquela loucura. Era uma loucura. Mas, menino, quando eu terminei, eu digo, aqui, não errei nada, isso aqui está certo.
botei para lá. Peguei a outra do mesmo jeito. Quando eu fiz 6, eu digo, agora eu vou botar na carteira do subgerente ali. Aí botei lá. Era Gilberto, não sei se vocês conhecem Gilberto Fernandes. Conhece? É, do Negão, Gilberto. Botei lá e o Gilberto aqui, com um lápis. Tudo certo. Só destacou para um, destacou para outro, botou lá na carteira dos outros e pô, aí eu digo, oi, acertei uma, acertei a segunda, a terceira, eu fazendo tal, e fui, não errei nada. Parece que foi Deus que chegou e fez aquela proteção em mim, pronto. Aí desse dia por diante, meu amigo, eu não errei mais nada. Fiquei sendo titular da cadeira, da carteira absoluto. Fiquei de um jeito que o camarada dizia, ó, o gerente dizia, ó, vídeo, fulano de tal precisa do dinheiro urgente, que vai para o Corrado de Fumo, vai viajar, não sei o quê. Quanto é 10 mil reais? Você sabe qual o líquido? Digo, sei, Salbertino, não é tanto. Mas você... É mesmo? Eu digo, é tanto. Já estava tudo aqui. Pode mandar pagar esse dinheiro a ele? Pode, senhor. Pode mandar o caixa pagar. Vai lá e receba tanto. Ele ia, recebia eu aqui. Depois pegava lá a promissória dele e fazia certinho. A maioria dos empréstimos sabia de tudo já decorado. Eu só trabalhava naquilo. Passei 8 anos só trabalhando naquilo. Nunca o Gilberto fez um rodízio com ninguém. Achei de entrar um irmão meu e eu pedi o seu Albertino, implorei que ele chamasse ele trabalhar no Banco Real. No Banco Real ele fazia aquele rodízio, ele sabia de tudo. Mas ele não tinha responsabilidade, era um cara sem responsabilidade. O seu Albertino observou logo. E ele, eu só sabia aquilo mesmo de trabalhar em desconto e ordem de pagamento. E ele depois ficou me chamando. Você é um burro, você não sabe de nada. Você é burro, não sei o quê. E eu calado, sem dizer nada. Eu digo, mas rapaz, eu lutei para botar esse homem aqui e hoje estou recebendo o nome de burro dele. E está certo, e ele está certo. Eu não sei de nada mesmo. Porque ele só ensinava uma menina chamada Maria Helena. O Marcos casou-se com uma irmã dela, o Marcos, que mora ali em frente, no terceiro pneu. Vocês devem saber quem é esse rapaz. Ele até está doente, ele de um AVC deu nele, e ele está andando, emagreceu muito, está andando meio mancando, mas já está andando. Aí eu ficava calado, não dizia nada. Acontece, meu amigo, que eu só sabia isso mesmo, eu e os demais, cada um na sua carteira. Aí o Gilberto achou de entrar de férias e não veio um substituto para ele. Aí o gerente já não era mais o seu Albertino, era um outro. Rapaz, e esse outro já era doido também para mim botar para fora através do Gilberto. Aí disse, ó, você é quem vai assumir a carteira do Gilberto, você vai ficar... que ele estava empurrando tudo quanto era de serviço em cima de mim, eu já estava doido que não aguentava. Tudo era comigo, até conferência de assinatura, aqueles caras, cada assinatura medonha, eu tinha que conferir aquilo. Se um camarada chegasse uma assinatura daquela e não conferisse, quem era o responsável era eu. Eu digo, pronto, então vão me matar aqui, eu já estava morto, trabalhando doido, saía 2 horas da tarde para ir almoçar e voltava com meia hora depois. E aí eu digo, mas rapaz, aí eu fui e disse, seu fulano, eu não tenho condições de assumir a carteira do Gilberto, não. Não, você tem. Olha, o seu irmão faz o balancete. Ele hoje vai lhe explicar o balancete e você vai ficar fazendo o balancete. Ele vai deixar de fazer o balancete. Olha, o balancete era
nesse tamanho aqui. Era. Cheio de conta. Ele vai. Aí o meu irmão, quando chegou o horário, encerrou. Aí pegou débito e crédito e preencheu tudo lá. E aí ele disse, ele vai lhe ensinar, tá certo. Aí quando eu cheguei, ele começou a botar lá calado, sem dizer nada, botando, e eu fiquei, como é que eu vou aprender? O cara não diz nada. Preencheu, disse, pronto, agora você vai bater o balancete. E da manhã por diante é você quem vai preencher isso aí. Aí tinha um ventilador aqui assim, ele ligado, né? Ele pegou aqueles papéis de débito e crédito. Repare bem, meu irmão meu, cabra ruim, só ele mesmo. Pegou e disse, agora é com você. Chegou em cima do birô. Pô, soltou aqueles documentos aí, o velho. Mas não ficou um sequer papel ali, voou tudinho. Eu desliguei o ventilador e saí. Só em apanhar aqueles papéis, rapaz, já foi um trabalho terrível. Tudo espalhado ali por todo canto no banco. Eu peguei e depois fui separando. Botei o balancete assim em cima de um birô e fui separando débito e crédito e olhando pelo balancete os nomes, né? A cada conta com aquele nome acolá eu ia separando, botando. Trabalho terrível. Quando eu fiz isso, aí eu digo, foi bom, porque agora eu aprendi por mim mesmo. Aí fui botar aquele bicho na máquina e que dá um trabalho, rapaz, que era danado. Mas eu fiz o balancete e fiquei fazendo as outras coisas que o Gilberto fazia, né? Olha, isso sem ninguém me ensinar mais nada, ninguém me ensinou mais nada, só isso. E nem o meu próprio irmão me ensinou. Eu aprendi por causa que o ventilador espalhou tudo e eu tive que aprender por ali. Passei um mês lá. Quando foi para entregar ao Gilberto, aí apareceu lá uma conta que eu olhei, observei e vi que era, eu digo, é assim, e não é fora disso, mas eu vou tirar a dúvida com o Gilberto. Aí fui na casa, na residência dele. Fui lá, perguntei, Gilberto, isso é assim, assim? Ele disse, isso é assim, assim, pode fazer que está certo. Aí fiz, pronto. Meu amigo, quando o Gilberto assumiu lá, aí ele disse, você queria tomar o meu lugar, né? Para mesmo. Um coitado que eu entrei lá de gaiato, faz aquela música dos camaradas do navio. E eu acerto e ainda recebo essa, que eu queria tomar o lugar dele. Tá certo, fiquei. Depois me chamaram, aí o gerente telefonava para a Bahia. O telefone na época para fora era ruim. Aí gritava, Ovinho Barbosa de Araújo, estou pedindo a demissão desse rapaz, não sei o quê, manda esse mês. Passei mais de um mês trabalhando nessa pressão. E ele empurrando todo o serviço em cima de mim. Todo o serviço em cima de mim. E eu já estava aqui, não suportava. Quando foi um dia, ele me chamou lá e disse, filho, assina aqui, você vai sair. Não veio da Bahia, mas você assina aqui. Se eu fosse eu, estou dizendo não. Eu vou esperar que chegue, né? E ia botar logo boca dura, mas eu já estava aqui, não suportava. Também era muito idiota. Assinei, já vai receber em Maceió. Eu fui, recebi um cheque lá em Maceió e tinha um rapaz lá do Fundo de Garantia. Aí ele disse, vai receber o fundo de garantia? Digo, não, vou deixar para o mês tal, no fim do mês é que eu venho receber o fundo de garantia. Aí ele disse até uma piada. Como ele disse, se eles quiserem pagar, eu digo, se eles quiserem não, eles vão me pagar, é meu direito. Se não me pagar, eu vou dar um tiro num. Mas eles têm que me pagar. Aí depois eu ter entrada lá, esse meu irmão foi quem fez o fundo de garantia lá, estava trabalhando no fundo de garantia, eu recebi, deixei o banco para lá e botei uma bodega, não deu certo. Não dava certo não, porque eu não tinha capital para movimentar. Fui chamado para trabalhar no Sonoeste Simplício.
Aí fui trabalhar no São Noé Simplício. Já tinha ido 2 rapazes daqui, porque chegava lá e ele mandava fazer uma carta, né? Solicitando um emprego a ele, e os meninos não sabiam fazer a carta. Aí eu cheguei lá, estava lá 2 representantes lá, querendo vender umas mercadorias, ele atendeu, depois ele disse, e o senhor? Eu digo, Sr. Noé, eu vim aqui a mando do seu Genário, e eu acho que o senhor deve estar me esperando. Ah, você... o Genário já me falou a seu respeito e tal, pronto, aí pegou uma folha de papel. Não, vá lá, tem papel, peça lá um papel, um lápis, eles vão lhe dar aqui na esquina aqui de lado, e faça a carta e me traga. A carta é solicitando um emprego. Tá bom, fui lá. Aí cheguei lá, tinha um rapaz, falei com ele, ele disse, e você veio fazer aqui o quê? Eu digo, não, rapaz, o Sr. Noé mandou fazer uma carta para ele, solicitando um emprego. Ele disse, olha, senta aqui, se precisar de ajuda, eu estou aqui, eu lhe ajudo. Não, dá para eu fazer, a carta dá para eu fazer. Aí eu fiz a carta, eu digo, sabe uma coisa? Eu vou entregar essa carta, eu não vou datilografar não, vou entregar logo a ele, porque se ele achar que não está boa, eu vou pedir outra chance, vou fazer outra. Aí ele leu e disse, não, eu gostei da sua carta, está muito bom. Faça o seguinte, o senhor vai para Arapiraca, começa amanhã. Hoje não dá mais para você trabalhar, vai chegar lá mais de meio-dia, mas amanhã, 7 horas, pode. Aí eu fui, me dei muito bem. E foi onde eu melhorei de situação, foi lá no São Noé Simplício. Passei quase uns 15 anos, se não me engano, uns 15 anos. Só trabalhando lá. Eu comecei como caixa, depois fiquei na tesouraria. Passei uns 15 anos. E recebi a gratificação. As minhas gratificações eu recebia e eu guardava na poupança. Que aí eu já estava trabalhando no São Noé e já tinha 20 horas no estado. Depois, o diretor da escola me chamou, ó, Vídeo, eu preciso de um rapaz para me substituir. Eu trabalhar durante o dia e você, se aceitar, trabalhar à noite, tomar conta da escola à noite. Eu aceitei. Aí ele disse, mas você lá no São Noé vai sair agora? Eu digo, não, vamos fazer o seguinte, eu vou até dezembro. Em dezembro eu afasto o São Noé e fico aqui na escola trabalhando os 2 horários na escola, tá certo. Aí pronto, quando foi em dezembro eu deixei o São Noé e fiquei só na escola trabalhando. Enquanto eu estava no São Noé, todo ano eu recebia a gratificação. A primeira foi 4, foi 8 mil, depois veio 12, depois 20, depois foi 40, foi 50, e terminei em 80 mil, recebendo 80 mil de gratificação. Todo ano eu recebia 80 mil. Então eu estava me aposentei e ainda fiquei trabalhando lá. Não, eu já tinha saído. Eu sei que eu trabalhava na escola, e esse dinheiro, enquanto eu não trabalhava, não deixava o São Noé, eu estava com 2 salários. Então esse dinheiro que o São Noé me dava, eu botava na poupança. Na poupança, naquela época, rendia bem. Então eu todo fim de mês eu chegava na poupança, tinha tanto de lucro. E fui deixando esse dinheiro. Quando eu me aposentei do São Noé, eu fiquei no estado e o dinheiro continuou lá, sem eu bulir. Quando eu botava o dinheiro lá, eu dizia, para mim, eu não tinha dinheiro na caixa. Eu esquecia, tá? Estou sem dinheiro, estou liso, só com os meus salários. Na época do Suruagi atrasou 7 meses. Eu saí de São Noé, passei 3 anos pagando o INSS sobre 10 salários. Já estava aposentado, depois desses 3 anos eu me aposentei pelo INSS com 10 salários, só me pagavam 1. Depois já estavam diminuindo, todo mês já vinha R$10 a menos.
E depois eu fui lá no INSS, eu não passava nem na calçada, que eu fiquei com raiva. Uma menina me prejudicou que trabalhava lá no INSS. Um amor, eu fui, porque o meu sogro chegou aqui, não recebeu o dinheiro dele, de aposentadoria, que ele tinha propriedade, porque ele não pagava o INCRA, parece que era o INCRA. Aí deixaram de dar o dinheiro a ele. Ele veio aqui, eu fui com ele lá, agora o velho moco. A menina falava, mas não respondia nada, que estava moco. Eu digo, não adianta você falar com ele, que ele é moco. Você tem que falar comigo. Eu sei de tudo. E por que o rapaz não recebeu? É porque ele não tem propriedade, não pagou. Porque ele já está com bem uns 15 anos que ele vende essa propriedade. Ele não tem mais propriedade. Ele está vivendo dessa aposentadoria. E essa, eu digo, é. Bom, mas é o seguinte, mas se a senhora, no INSS, eu disse, se a senhora pega um funcionário desse aqui, eu tenho um carrinho aqui, e boto ele, nós vamos lá no Giral, e eu trago de lá uma carta do Giral, demonstrando que ele já vendeu essa propriedade há tantos anos. Ela disse, tá bom, mas eu não vou mandar ninguém não, eu sei que eu vou confiar na sua palavra, o senhor é um homem de bem, eu estou observando o senhor, eu vou confiar na sua palavra. Ele pode confiar que é isso mesmo, eu vou agora mesmo com o rapaz, assim a senhora queira. Me dá o rapaz, aí um funcionário. Aí ela fez lá um bilhete, eu entreguei o meu sogro e ele foi e ficou recebendo. E se o senhor já está aposentado? Eu digo, já. Me aposentei, eu paguei sobre 10 salários e ganho um. Já não está dando um, porque todo mês vem 10 cruzeiros aí a menos. Aí ela disse, é mesmo? Eu digo, é, sim, senhora. Eu disse, eu vou dar uma olhada. Aí foi olhar, mas o seu nome? Aí disse o nome e tudo. Ela foi lá, trouxe o documento aí, olhou, sei. O senhor pagou 3 anos sobre 10 salários, só está recebendo um. Digo, nenhum completo eu estou recebendo. Ela foi e disse, o senhor está na folha negra, no buraco negro. Eu digo, é nesse buraco negro que eu estou. Estou nesse buraco negro e não tem jeito de sair do buraco. Ela disse, olha só, filho, o que fizeram com o senhor foi a propósito. Digo, muito bem. Eu vou dar um jeito nesse negócio do senhor. Vamos fazer o seguinte, o senhor vai para casa, no fim do mês o senhor recebe o seu salário e o senhor vem aqui. Não dá certo. Aí recebi o salário mesmo. Fui lá. Ela disse, olha, eu já enviei tudinho para Maceió e ainda não chegou o resultado. Mas no próximo mês o senhor venha de novo aqui. Não dá certo. Quando foi no próximo mês eu fui receber o dinheiro. Quando eu cheguei lá, o rapaz disse, Vídeo, você veio receber o dinheiro da aposentadoria até ainda. Eu disse, foi. Disse, não, você não vai receber não. Eu digo, agora pronto. Agora desgraçou. Ainda estava recebendo um restinho, agora não vou receber mais nada. Aí eu perguntei, meu amigo, mas por que eu não vou receber? Ele disse, porque chegou um dinheiro aqui, um dinheiro até alto, e o senhor não pode receber, a não ser que vá no INSS e eles vão mandar lá uma ordem para o senhor receber. Eu digo, então, muito bem, então não cortaram não, vou lá. Aí fui, falei com a menina, ela deu a ordem, eu fui receber 33 mil e uns quebrados. Aí eu digo, bom, eu vou tirar o que eu vou gastar durante o mês e o restante eu já vou deixar na poupança. E deixei meu dinheiro na poupança e tirei só o dinheiro de eu passar o mês. Quando foi no outro mês, eu fui lá receber, eles também não vão receber. Tem que ir lá pedir outra ordem. Cheguei lá, eu falei com a moça, vai acontecer de novo isso. É só, Vitor, eles erraram, mandaram essa em duplicado, o senhor já recebeu uma parte, agora mandaram de novo, e eles erraram. Faça o seguinte, vá lá e receba. Ela procurou
Eu vou lhe dar aqui um documento, vou encher e o senhor vai, vai pagar isso lá na caixa, o restante. Ela procurou, não encontrou, disse, não tem esse documento aqui, o senhor receba tudo que tiver lá e no próximo mês, quando vai chegar o documento aqui, o senhor paga, o senhor bota esse dinheiro na poupança. Eu disse, certo, está muito bem. Até eu disse, o senhor foi embora. Ela disse, o senhor pode ir embora, só que o INSS vai ficar descontando tudo, de qualquer maneira o senhor paga. Eu saí rindo. Ela disse, eu estou brincando com a senhora. Eu disse, eu sei que o senhor está brincando, vá, receba. Eu recebi, no outro mês eu fui lá, ela me deu o documento e fez já o negócio, eu fui pagar lá na caixa. E o cara da caixa disse, você ainda vai pagar juro. De qual juro que eu vou pagar, meu amigo? Eu já estou pagando o INSS. Você, aqui tem juro para pagar? Tem não. E como é que o senhor quer que eu pague juro? Eu comprei alguma coisa a você? Não, não, senhor. E como é que você quer que eu pague juro? Como é que eu vou pagar juro disso daqui, sem ter juro aqui para eu pagar? Aí, caralho, calou, recebeu. Eu me casei em 63, em 64 nasceu a primeira. Foi uma moça. Hoje, aí, com 11 anos e 3 meses, ela faleceu. Bom, depois veio o Nereu, esse rapaz aqui. Em 64, ele nasceu em 65. A mulher, quem sabe direitinho. Depois veio esse outro daqui, 2 anos depois, já em 67. E depois passou mais 2 anos ou 3, nasceu um outro, o Neiron, que mora aqui na esquina, nessa mesma rua, na primeira esquina aqui da rua. Ele mora aqui numa casa nossa. Eram 4, hoje são 3. Maria Niedja de Almeida Araújo, Nereu de Almeida Araújo, Neilton, que é esse aqui, de Almeida Araújo, e Neiron de Almeida Araújo. Esses 4. A minha esposa só trabalha em casa, nunca trabalhou em canto nenhum, doméstica. Maria Ivonete, de Almeida Araújo. E só quem trabalhou fui eu. Eu quem trabalhei. Esses camaradas aqui, principalmente esse, quando ficou aí com 15 anos, começou a namorar e deu para chegar em casa tarde. Eu pensei que não, ele estava chegando 1h da tarde, da manhã. Eu disse, meu amigo, eu durmo aqui, o meu horário é 10 horas da noite, eu estou dormindo, vou para minha cama, vou dormir. E o senhor está chegando meia-noite, e agora chegou 1h da manhã. Olha, é o seguinte, de amanhã por diante, se você não chegar aqui no 10 ou 10 e pouquinho para dormir, o senhor vai dormir na rua, porque eu não vou abrir a porta mais para você. O senhor ouviu? Eu vi, pai. Pois é isso. Tá. Quando foi no outro dia, o homem chegou mais de meia-noite. Aí, bateu, ficava deitado, Gabriel, eu digo, eu não disse a você, se você não chegar no horário de dormir, você ia dormir na rua, vai fazer o seguinte, vá para o posto aí da rua São Francisco, do Leônidas, e vá ficar conversando com ele lá, porque aqui você não entra. Aí ela chegou, vi, não sei o que, eu digo, olha, Carlos, ele aqui não entra, não tem quem faça ele entrar. Se ele não quiser ir para o posto, ele vai dormir lá na casa da namorada dele. Mas aqui não. Ordem é ordem. Aí o nego saiu todo descabriado. E eu fui dormir, faz de conta que eu não disse nada. Dormi a noite todinha. Quando foi, no outro dia eu saí para trabalhar lá para o senhor Noé Simplício, ele não tinha nem chegado. Depois ele chegou, ficou todo desconfiado e tudo, e começou a chegar no horário certo. Porque esse camarada aqui estava ficando impossível, sabe? Se eu não botasse ordem, eu sempre botei ordem na minha casa, em tudo, em tudo. Eu estou aqui com vocês, não sei hoje. 1 ou 2 ou 3 pessoas. O cara chega da rua aqui que olha, mas não dá para ele ficar aqui. Eu só basta olhar aqui para ele aqui já.
despiste. Sempre fui assim. Eu olhava, ele sabia que eu não queria ir ali, e nem quero, ele tem que sair. Eu nem sequer dizia, retire-se, não. Ele, pelo meu olhar, ele já sabia. Não, aí ele sempre quis ir para a Marinha. Sabe o que foi que ele disse? Arrumou uma namorada aí, não tem Penedo, não tem aquela outra cidade, depois de Penedo, quando atravessa a barca, Neópolis. Ali ele arrumou uma namorada por ali e ele me pediu dinheiro 2 vezes para ir para a Marinha. E eu dava. Aí ele, telefone para ela, se encontravam lá, pegavam o meu dinheiro e gastavam lá na brincadeira, né? E quando chegava aqui, nada, não me mostrava nada, eu também não perguntava nada. Quando foi na terceira vez, é a idade dele crescendo. Quando foi na terceira vez, ele, pai, eu só arrumo um emprego para mim, porque não sei o quê, eu digo, rapaz, eu não sou empresário, não. Eu não sei a quem eu vou pedir emprego a você aqui, eu não sei a quem eu vou pedir emprego. Você não fala em ir para a Marinha? Ele disse, mas o senhor não deixa? Eu digo, não deixa? Eu já lhe dei dinheiro 2 vezes para você ir para a Marinha. E você pega o meu dinheiro e fica em Maceió com uma namorada sua, que eu sei que você está com essa namorada em Neópolis, e desaparece. Mas eu vou lhe dar o dinheiro aqui, para telefone, agora, lá para a Capitania dos Portos. Ele telefonou, disse, as inscrições estão abertas até sábado, na hora tal. E depois de sábado se encerra. Eu digo, amanhã você vai para Maceió. Peguei o dinheiro e disse, olha, esse dinheiro vai para Maceió, faça a sua inscrição. Agora, você só vai entrar aqui na minha casa se me mostrar a inscrição da Marinha, que o senhor fez a inscrição para fazer o concurso. Se você não trouxer, você não vai entrar mais aqui nessa casa. Não, pai, eu vou me inscrever. Aí ele foi, se inscreveu. Quando chegou aqui, eu estava em casa, ele falou aí, eu fui e disse, a inscrição, você fez? Fiz. Mostre. Mostrou, olhei. Aí abri a porta e ele entrou. Eu digo, o senhor já perdeu 2 chances de entrar na Marinha. Essa é a última chance. Você estude se quiser passar. Foi o que eu disse a ele. Aí ele ficou, estudou, aí fez o concurso da Marinha. Quando chegou aqui, me mostrou. Digo, em português, como foi? Assim, tá, mais ou menos. Dá para você passar. Agora é o seguinte, o seu número aqui de inscrição, não sei se 5.000 e tantas pessoas, não sei o que é esse número aqui, se é de pessoas, não sei. Eu sei que ele disse, pai, eu sei que é muita gente, mas não tem problema não. Diga, agora aí vamos ver os outros, né? Pela aqui, se for 5.000 pessoas, você tá ferrado, nego, velho. Aí chegou o dia de fazer, toma mais dinheiro, vai fazer. Ele foi. Aí passou uns 30 dias. Eu digo, telefona para lá, você está aperreado aí, telefone, se você passou ou não. Ele telefonou. Me lembro como hoje, o sargento era Esteliovaldo, um nomezinho assim. Aí ele falou com o sargento disse, Soneiro, o senhor passou em 5º lugar. Eu digo, eita. Ele disse, pai, passei ó, em 5º lugar. É mesmo? Mas passei, eu até me emocionei. Tá bom. Então, ele depois foi lá para a Marinha disse, você vai fazer tal dia, você tem que ir a Recife, vem aqui para Maceió, pega o ônibus da Marinha, aí a Marinha alugou um ônibus, você e os outros candidatos vão para Recife fazer exame de saúde. Ele foi, fez os exames de saúde, também passou nos exames lá, né? E quando chegou o dia de ir, eu fui comprar o enxoval dele ir, né? Aí eu perguntei a ele, olha, nego velho, é o seguinte, se você não quiser ir para a Marinha, o que eu já gastei com você não significa nada, você fica em casa. Mas você quer ir mesmo para a Marinha? Ele disse, quero, pai, quero ir para a Marinha. Aí comprei o que era necessário. No dia eu dei dinheiro a ele foi para Maceió, de lá pegou o ônibus e foi para
para Recife, passou lá 1 ano e tanto estudando lá em Recife, e depois de Recife foi para o Rio. E hoje está aposentado da Marinha. O outro ficou aqui, agarrado na saia da mãe, que ele era muito agarrado com a mãe, né? E eu digo, bom, o Nereu, quando veio, deu uma injeção nele. Neilton, vai fazer também o concurso da Marinha, porque é bom, não sei o quê, ttt. E ele frio, rapaz. Aí eu fui e disse, olha, Neilton, é o seguinte, já tem um, vai você também. É o segundo. Você vai para a Marinha. Aí eu digo, comece a estudar, porque você vai para a Marinha. Vou telefonar para lá, para a capitania, quando houver o concurso, você vai se inscrever aí. E aí ele frio, aí foi. Aí ele não foi só, eu quem levei, né? Eu tinha um Fiat 147, aí fui com ele para Maceió, saí daqui de madrugada, uma neblina danada. De vez em quando eu parava na estrada e passava um pano para tirar aquela neve do vidro, carrinho simples, para tirar aquela neve do vidro. Fui até chegar em Maceió e lá eu disse, olha, faço o seguinte, é um bocado de candidatos que tem aí, tem camarada aí que não vai passar 5 minutos já está entregando. Você não olhe para isso. Você olhe as suas questões, deixe quem quiser ir saindo, mas você só entregue, faça tudinho, só entregue por último, no lixo lá. Quando não tiver mais ninguém, você entrega. Não se aveste. Aí assim ele fez. Depois eu já estava esperando por ele, quase meio-dia e nada. Saía todo mundo, depois já vem ele com o pessoal da Marinha. Entregou por último mesmo. E como foi, né? Eu tava pronto. Pai, eu tinha de responder, eu respondi. Vamos aguardar, né? Mas eu não fiz mais ou menos. A minha própria. Eu respondi mais ou menos. Não sei se é muita gente, não sei se passo não, mas eu estou até com esperança. Tá certo, vamos aguardar. Quando chegou o resultado, ele passou em 8º lugar. Aí foi para o Rio, se encontrou lá com o irmão e ficaram para lá o tempo todinho, né? Até se aposentar. Antes de se aposentar, ele passou 2 anos aqui em Aracaju. Quando se aposentou, deixou lá o Rio de Janeiro, que ele é casado lá com uma moça do Rio de Janeiro, e veio morar em Aracaju, não quis morar aqui em Maceió. O outro foi transferido para Manaus, arrumou lá uma namorada e se casou esse ano aí com ela, em Coqueiro Seco. Já veio com essa namorada dele, uma morena, uma índia, índia mesmo, casou-se com a índia. Eu cá comigo de mal cabo casasse com a índia. Tá doido. Casasse com a índia mesmo. Pai, eu gostei dela, estou casado com a índia. Tá bom. Casou-se, estão vivendo, ela arrumou um emprego lá. Através dele, ele arrumou um emprego lá em Coqueiro Seco. Ele comprou uma casinha lá em Coqueiro Seco e arrumou a casa, ajeitou. Eu sei que hoje o camarada, quando faz uma festa, faz a festa e o casamento dele, vão fazer lá na casa dele. Porque depois da casa tem assim uns 50 ou 100 metros para sair naquela lagoa, né? Cheio de coqueiro. E ele lá fez sanitário, fez coberta, deixou um negócio mesmo bonito, formidável mesmo. As cabras se casam lá, fazem festa, alugam lá ele e tudo. E ele está lá. Enquanto ela estiver trabalhando em Coqueiro Seco com a prefeita, que a prefeita ele é tio dele, né? O Gilvan também é tio dele, e do Nereu. Aí ela deu uma vaga a ela lá. Ela trabalha na contabilidade. O caçula, esse adoeceu nervoso, já internei ele mais de umas 15 ou foi 20 vezes nesse hospital aqui, já umas 2 vezes, e levei para Maceió. Já lá ele só não conhece uma
uma casa de saúde lá do governo, mas as outras eles conheceram tudinho que eu internei ele para lá. As outras não, ele vive com uma menina, né? Mas não é casado. Ele tem 2 filhos, um casal, uma moça e um rapaz. Já estão uma moça e um rapaz mesmo. Eu tenho. Nereu tem 4. Tem 2 com a primeira esposa, com essa já fez, já tem mais 2, são 4. Esse daqui tem 2, 6. E um em Aracaju, 7. Era 8, mas teve um que engordou demais e terminou tendo do coração um colapso e morreu. Os netos do Nereu é Fernanda, que esse ano se forma para dentista. Fernanda e o do Nereu, do Neilton aqui é Wesley e Lívia. O do outro de Aracaju é esse moço aqui. Esse daqui foi quem faleceu. Está vivo esse daqui. Ele esteve domingo aqui. São 7. Um falecido não fala, né? Que é esse mocinho aqui. Esse rapaz, ele engordou tanto no mundo que eu estive no Rio, no Cristo Redentor, uma escadaria para subir e também tem um elevador. Ele subiu só o primeiro degrau. Aí não pôde subir mais. Aí eu passei um mês lá no Rio. Quando eu voltei aqui, com poucos dias, eu recebi a notícia que ele tinha falecido. A minha maior tristeza foi eu perder uma filha, com 11 anos e 3 meses. Eu fui à praia, cheguei naquele rio, ali na Barra de São Miguel, Rio Niquim. Os meninos, nós tomamos banho no mar, eu pegado no braço dela, naquela parte da água morta ali, né? Não tem um quebra-mar também, né? Ela tomou banho, ela e a minha esposa, e depois voltamos para o rio. No Rio Niquim, numa parte rasa, que a água dava no joelho dela e dos outros pivetezinhos, que era tudo pequeno, ela já estava com 11 anos e 3 meses, ela ficou ali, como está esse rapaz. Eu fiquei aqui, depois de mim tinha um poço fundo danado aqui do meu lado. E ela lá com o menino, e a gente aqui brincando. Só me lembrei dela quando foi na hora da saída. Cadê a menina? Ela passou por mim e os outros que estavam e ficou embaixo nesse poço. Eu ainda mergulhei e olhei, e olho aberto assim, eu vi como fosse uma palha de coqueiro, era ela. Aí eu digo, aqui não está. E depois um rapaz mergulhou e ela estava. Aí tirou ela já falecida e trouxe e tal. Então, esse foi o maior desgosto que eu tive na minha vida, foi eu ter perdido a minha filha. A maior alegria, eu nem sei, que foi tanto sofrimento. A maior alegria foi quando eu me casei. Aí eu acho que foi a minha maior alegria, foi eu ter me casado. O meu sonho, graças a Deus, eu realizei o meu sonho. Porque é o seguinte, meu caro, eu comecei do nada e hoje me considero um homem rico. Eu me formei aí nessa faculdade e essa faculdade me abriu um dos caminhos para o meu progresso. Foi eu ter entrado no Estado como professor. Eu sou da 2ª turma. A primeira turma foi em 82, se não me engano foi em 82, eu entrei em 83. Primeira turma foi, acho que foi em 81. Em 82 foi quando eu fui dispensado do banco. Foi em 81, eu entrei em 82. Graças a Deus, eu consegui em coisas materiais. Hoje eu possuo 6 casas. Tenho 5 casas. Eu tenho 4 casas aqui. Essa, minha, aqui na esquina, a casa onde mora um filho meu.
Aí e tem na rua, não sei o nome da rua, aqui pertinho tem uma casa pequenininha. E tem outra na outra rua aí também. São 5 casas, tem um salão ali na Praça dos Curi, em frente com a igrejinha dos Curi, que o camarada trabalha numa parte do salão, negócio de carro, né? Ele é mecânico. E na outra parte aqui tem um rapaz que vende óleo para botar em carro. Tem um comérciozinho na esquina. Como professor, eu passei 10 anos no Instituto São Luís. Me dediquei muito ao Instituto São Luís. E passei 32 anos no Quintela Cavalcante, onde a maioria dos meus colegas chegavam lá, passavam 1 ano, 2 ou 3, ia para outro colégio, depois daquele ia para outro, eu não. Eu passei 32 anos lá, no Quintela Cavalcante. Quer dizer, o cara diz, professor é ruim. Pronto, eu sou um professor péssimo. Mas como é que eu sou um professor ruim? Que eu passo 32 anos num prédio dando aula lá, no Quintela Cavalcante. Pode ter alunos bons e alunos que não queiram estudar, alunos que falam mal de mim. Mas que eu sempre tratei muito bem os meus alunos. E recebi muito tapa de alunos, mas eu recebi assim, uma patada de um hoje, uma patada de outro amanhã, depois com aquele mesmo recebia outro, mas na terceira patada eu dava a minha patada nele. Porque não há cristão que suporte ser maltratado 3 vezes. Um professor ser maltratado por um aluno 3 vezes. Será que esse camarada tem sangue na veia para não dar uma sapatada nele? Era o meu caso. O que marcou mais? Ambos marcaram iguais. No Instituto São Luís, o professor Pedro Reis, o professor Manuel, para mim foram os meus segundos pais. E no Quintela Cavalcante, os meus colegas todos gostavam de mim. Na crise, quando Suruagi passou 7 meses sem pagar, eu sempre fui uma pessoa cautelosa, guardando o meu dinheiro, e os meus colegas vendendo televisão, fogão, estufado assim em sala, e outras coisas tudinho, porque não tinha o dinheiro para se manter, mas outros compraram o carro, mas não tinham o dinheiro de pagar a prestação do carro, aí me tomavam o dinheiro emprestado e eu nunca neguei nada aos meus colegas, e nem nunca cobrei um centavo de juro a uns colegas meus. Todos os meus colegas, acredito que gostavam de mim como eu gosto deles todinho. Bom, eu, como professor, eu fiz o meu nome no Instituto São Luís e acabei de fazer no Quintela Cavalcante. Eu me avaliei assim como professor, não me considero um professor bom, não, um professor médio. Alunos, uma grande parte me consideram bom e uma pequena parte não me considera bom, tem raiva de mim, porque eu era exigente, né? Porque se você vai ensinar uma língua portuguesa a um menino, aquele camarada sai, como eu peguei alunos do 2º grau, que não sabia, feito pelo município aí, já chegava lá no 2º grau, sem saber escrever o seu próprio nome, para você lapidar um aluno desse é trabalho. E você não pode fazer um trabalho bom com um aluno desse, porque ele não tem conhecimento nenhum. E os outros precisam crescerem na disciplina. Você não está tomando conta só de um aluno, eu tomava conta de 50, 60 alunos por classe, entendeu? Mas eu fazia o meu trabalho, eu ensinava eles direitinho. Quem quis aprender comigo, aprendeu alguma coisa. Quem não quis, não quis. Bom, no primário, a maioria deles, se hoje, são todos formados. Uma leva de alunos muito grande se formaram e me reconhece
a mim e os demais, lá no Instituto São Luís, como bons professores que teve, eles foram encaminhados por mim e os demais professores. Porque lá no Instituto São Luís, a gente ensinava um pouco de português, matemática, ciência, né? E outra matéria, eram umas 4 matérias que a gente ensinava a eles. Todo dia a gente estava com uma matéria daquela ensinando, isso direto, né? E eu, camarada comigo, eu segurava ele tinha que aprender alguma coisa. Se não aprendesse naquela época, era reprovado. Ia para o outro ano. Como eu fui reprovado, eu já falei aqui, eu fazia 2 anos para passar daquele curso, por causa da minha displicência, que eu não estudava, eu era um verdadeiro maloqueiro na rua, mas na classe eu era disciplinado. Eu nunca quis questão com o professor. Ele é o meu mestre. Se eu for ficar diferente com o professor, eu sabia que naquela época eu já não passava e aí piorava mesmo, né? E nas outras escolas também eu sempre tratei os meus mestres como um verdadeiro aluno bom, que eu não queria nem quero estudar hoje para discutir com um professor, não. Se ele estiver errado, eu fico na minha. Eu sei que ele está errado, eu estou conhecendo que o meu professor está errado, eu fico na minha. Eu não vou dizer, professor, o senhor está errado, não sei o quê, não. Eu poderei depois dizer, professor, aquilo ali, o senhor enganou-se com aquilo ali, mas deve ser assim, né? Mas para eu querer malquerência com o professor, nunca quis e nem quero. Mesmo se eu fosse hoje estudar, eu também não quero malquerência com professor nenhum. Tem um aluno, eu vou falar o nome de um aluno aqui, vocês conhecem, doutor Maurício. Conhece? Doutor Maurício diz, eita, você naquela época me puxou na minha orelha, você era marvado, que era danado, porque ele corria muito na escola, né? E trombava nos alunos, era aquele negócio todinho. Uma vez eu peguei ele pela orelha e dei uma chamadinha nele assim, pela orelha até ele. Mas você era um cara rígido e tal, mas era um bom professor, era um bom professor. E ele, muitos. Eu encontrei, por exemplo, esse padre daqui, dessa igreja aqui, foi meu aluno. A filha do Nereu foi se batizar e depois de batizado, ele ficou assim umas 15 ou 20 ou 30 pessoas na igreja e ele disse, professor Alvinho, eu lhe devo muito, lhe agradeço pelos os seus ensinamentos, que eu estive em Roma, fazendo lá um trabalho e caiu muito daquilo que o senhor me ensinou. Lhe agradeço muito os seus ensinamentos, não sei o que e tal, hoje sou padre e tal, eu tenho uma parcela de gratidão muito com o senhor, porque o senhor me ensinou e tal, tal. Bom, mas ele era um aluno disciplinado, quieto, era só na dele. Tem uns assim, tem outros que é displicente, é gritando, é correndo, é isso, aquilo outro. E daí por diante. Uma vez eu estava no Atacadão, um moreno assim na sua altura, vai olhando para mim. Eu digo, esse cara parece que é da Polícia Federal, na certa ele está me observando. Aí tem vários compartimentos, né? Ali aqueles corredores, eu encontrei nos três. No terceiro, ele parou assim, aí olhou assim para mim, aí disse, o senhor já foi professor, ou é professor? Eu digo, já fui professor, estou aposentado. Como é o seu nome? Eu disse, eu estudei com o senhor, seu Ovinho. Agradeço muito ter estudado com o senhor, aprendi muito. Hoje eu tenho um emprego, eu devo ao senhor, porque eu aprendi alguma coisa boa com o senhor. Eu digo, onde o senhor trabalha? Eu sou funcionário do Banco do Nordeste. Eu digo, olha, meu chefe, o senhor zele o seu emprego, tenha muito cuidado, porque hoje está muito difícil o emprego, e o seu emprego é um emprego bom, trabalhando no Banco do Nordeste paga razoavelmente bem. O senhor tome muito cuidado. Não, professor, eu tomo cuidado lá com o meu emprego, eu
zele direitinho. Viu? Então, continue. Porque está difícil, viu? Se perder hoje uma boquinha dessa, é difícil encontrar outra. Eu disse assim para ele, como que eu estou falando para você. A minha maior realização é eu possuir o que possuo hoje. Os meus filhos, que foram muito bem disciplinados por mim, me deram muito prazer, muito gosto. Hoje estão na Marinha, formados, ficaram numa cidade que você sabe como é a cidade lá, né? Mas eles se procederam bem. Todas as vezes que entravam de férias ou ia para Fortaleza e chegavam no Recife, passavam um dia descansando ou dois, eles vinham aqui e aí eu tinha uma palestra com eles. Ou com o seu Neilton ou com o seu Nereu. Olha, o procedimento da Marinha é assim, assim. Você não fuja dessa regra, por isso assim, assim. Já houve exemplo disso com fulano de tal aqui em Arapiraca, assim, assim, assado. Vocês se afastem de manifestação política. Procure o caminho de vocês. O caminho que vocês seguem é isso. Esse rapaz aqui, quando saiu do Recife, foi para o Rio, com menos de um mês, quando eu pensei que não, o homem aqui. Digo, oh, rapaz, você por aqui, foi o que aconteceu? Rapaz, o navio vai para Fortaleza e eu estou notando você meio desgostoso. Rapaz, eu me formei em uma profissão e me botaram em outra, e ele foi disso. Eu fui disso. Em que profissão você está? Taifeiro. Eu não desconhecia essa palavra taifeiro. Nunca tinha ouvido falar. Digo, o que significa essa palavra taifeiro? Taifeiro é garçom. Me botaram como garçom, lá vai eu navio naquele estômago e eu com aquele negócio para lá e para cá, e eu não estou satisfeito não. Eu digo, rapaz, os homens estão lhe testando. Ele já entrou meio frio, né? Na Marinha. Os homens estão lhe testando e você... Mas não sei qual ponto, não. Você vai para Fortaleza, aí eu dei uma força a ele. Mas na sua volta você já vem na sua profissão. E foi exatamente o que aconteceu. Né? Na volta ele veio, esteve aqui, parou em Recife, ele esteve aqui. Eu digo, e aí, como é? Está na sua profissão? Estou, pai, estou na minha profissão. Está gostando? Estou. O resultado é que ele entrou frio. Esse homem, quando foi para a Marinha, chorou a noite toda, o travesseiro ficou todo molhado. A mulher, quando foi ajeitar a cama, estava o travesseiro todo molhado. E depois se tornou até capitão da Marinha. O outro não é capitão da Marinha, mas porque só vivia no meio do mundo, viajando. Mas senão, ele tinha sido capitão da Marinha, ou mais de capitão da Marinha. Esse é capitão de fragata. Rapaz, para terminar isso daí, né? Bom, eu agradeço muito a presença dos senhores aqui na minha residência e da iniciativa do deputado Nezinho, né, a iniciativa dele, e também a iniciativa do meu amigo aqui, ter falado com o deputado Nezinho a meu respeito, que o deputado veio na minha residência e me convidou para fazer esse roteiro de perguntas. Eu me sinto muito satisfeito, alegre, não só com vocês, né, aqui, mas com as perguntas que eu respondi, com o povo de Arapiraca, que eu amo, gosto muito. Dessa cidade. Estou muito emocionado agora no final das perguntas, pelo respeito que o arapiraquense tem comigo e eu tenho com eles, como eles me tratam e como eu trato eles. Antigamente eu andava nos comícios dos deputados, dos candidatos a deputado estadual, federal e de prefeito, e ultimamente eu não saio à noite da minha casa, mediante os acontecimentos que vêm no nosso país,
nós não temos confiança de deixar nossas casas. O deputado Nezinho, eu nunca vi um pronunciamento dele nas suas campanhas e nem conhecia o deputado Nezinho. Para mim era um desconhecido. Eu dizia lá, eu não conheço o deputado Nezinho. O deputado Nezinho não anda numa praça, não, a sua convivência com os arapiraquenses é pouca, ele só vive em Maceió. Mas acontece que parece que foi Deus que tocou e vocês, o meu amigo aqui, tocou na cabeça dele, ele esteve na minha residência e eu comecei a conhecer o deputado Nezinho, que já conhecia o pai dele há muitos anos, desde quando eu cheguei aqui. Éramos grandes amigos, eu e o deputado Nezinho e o irmão dele, o Antônio Pereira. E para mim foi um prazer muito grande eu estive na presença do deputado Nezinho aqui na minha residência e hoje com vocês aqui. E essas perguntas foram muito boas porque o povo arapiraquense, já que me conhece, e vão ficar, aqueles que não me conhecem vão me conhecer através dessas perguntas, saber quem eu sou, como eu procedi e vivo procedendo aqui em Arapiraca. O meu caráter, o meu procedimento a todo o povo arapiraquense, aqueles que me conhecem e outros que vão me conhecer de hoje por diante. É o meu procedimento, como eu trato e sou bem tratado e bem correspondido aqui em Arapiraca. Sou muito grato ao povo arapiraquense. Sou grato demais ao povo arapiraquense, e foi onde eu cresci aqui em Arapiraca, progredi aqui em Arapiraca e também dei progresso ao povo de Arapiraca, aos meus alunos de Arapiraca. Eles hoje, nós temos alunos que passaram pela minha mão, que é médico, advogado, dentista e outros tipos de formaturas que eles fizeram por mim. Esse pessoal que passaram pela minha mão tem um grande valor e respeito por mim. Agradeço muito a todos esses alunos que quiseram aprender um pouco do meu pequeno conhecimento. Estou muito satisfeito e me sinto honrado aqui em Arapiraca, muito honrado mesmo.